Fala galera, hoje é dia de Star Wars Episódio 6. Lançado em 1983, esse é o terceiro filme a ser lançado da saga, a ser gravado. Só que na cronologia ele é o episódio 6, ele encerra tudo que a gente tem de filme até hoje. Também criado, escrito, dirigido pelo George Lucas. Esse filme recebeu críticas positivas, só que para alguns espectadores ele fica um pouquinho abaixo da média dos outros dois filmes, do episódio 4 e do episódio 5. Resumindo a história, o Império Galáctico começou uma criação de uma nova Estrela da Morte, com a intenção realmente de destruir a Aliança Rebelde e poder dominar em paz toda a galáxia. E enquanto isso, o Luke Skywalker ele foi para o planeta de Tatooine para tentar resgatar o Han Solo. Se você não assistiu ainda os outros episódios dessa saga, vou deixar o link dos vídeos aqui na tela em algum lugar. Assista pelo menos o episódio 4, o episódio 5 e depois volte aqui para o episódio 6. Se você já assistiu, vamos continuar logo então. Senta aí. Senta que lá vem a história. O Império construiu uma nova Estrela da Morte. Ele está construindo, ela não está pronta ainda. Ela fica em órbita em um planeta. Imagina que tem um planeta, imagina a Terra e imagina a Lua. Agora imagina um planeta que é só floresta e uma Lua que na verdade não é uma Lua, é a Estrela da Morte. E ela fica em órbita nesse planeta. Essa Estrela da Morte ela está sendo construída, mas ela está sendo protegida por um campo de força que fica dentro desse planeta, dentro dessas florestas. Enquanto isso acontece, o Darth Vader, junto com o Imperador Palpatine, eles querem capturar o Luke para que o Luke faça parte do lado negro da força e seja um aliado deles. Em Tatooine, se você lembra do episódio 1 dessa saga, você lembra que o Anakin Skywalker nasceu nesse planeta e que o Luke Skywalker viveu nesse planeta. Em Tatooine, o C-3PO e o R2-D2 eles vão para a fortaleza do Jabba the Hutt, que está em mãos do Han Solo, que está ainda congelado em carbonita. E eles vão entregar uma mensagem do Luke pedindo uma negociação aí pela vida do Han Solo. Só que o Jabba não aceita o acordo, ele acaba ficando com os dois robôs para ele. Durante uma festa do Jabba, aparece um caçador de recompensa, que é o Bush, e ele leva o Chewbacca preso. E ele vende, né, pro Jabba. Durante a noite, o Bush, esse caçador de recompensa, ele vai até o Han Solo e ele liberta o Han Solo da carbonita. Só que ele se revela que na verdade ele era a princesa Leia, disfarçada. Mas antes deles conseguirem fugir, o Jabba ele consegue capturar os dois. No dia seguinte, o Luke Skywalker ele vai até o palácio do Jabba. E nessa parte tem uma cena, que é uma das cenas mais famosas que existem em Star Wars, que é a princesa Leia de biquíni dourado. Se você já viu isso em algum momento na sua vida, saiba que é dessa parte do filme. O Luke faz então uma oferta para libertar todos os amigos dele, só que o Jabba se recusa e acaba jogando o Luke dentro de uma sala, de um calabouço, que ele tem um monstro como se fosse um bichinho de estimação dele. É um monstro carnívoro e ele quer comer o Luke, mas o Luke consegue matar ele. E o Jabba fica furioso, ele acaba mandando que levem o Luke, o Chewbacca, a princesa Leia e o Han Solo para serem mortos no deserto, no poço de Carkoon, num mar de dunas. E nesse mar de dunas tem um monstro, que é o monstro Sarlacc. E a intenção é jogar eles nesse monstro para que esse monstro coma eles. Só que antes de ser jogado nesse monstro, o Luke ele consegue fugir, ele consegue se salvar. E agora ele mostra que ele tem um novo sabre de luz. E o Luke ele consegue libertar os amigos dele
Inclusive, o Lando, ele tá participando disso, ele tá disfarçado como um dos seguranças do Jabba. E aí ele se revela que é o Lando, ele acaba ajudando também nessa fuga. Durante essa fuga, depois que o Han Solo foi libertado da Carbonita, ele ficou cego por causa da hibernação, né? Só que mesmo assim, sem querer, ele acaba conseguindo matar o Boba Fett. Com a ajuda do R2-D2, a Leia se liberta da coleira que ela é mantida pelo Jabba e ela mata o Jabba. Depois de tudo isso, o Luke volta pro planeta de Dagobah para terminar o treinamento dele com o Mestre Yoda. Só que quando ele chega lá, o Mestre Yoda fala que o treinamento dele já está completo, ele já é praticamente um Jedi. E a única coisa que falta é ele enfrentar o maior adversário dele, que é o Darth Vader. Depois disso ele seria completamente um Cavaleiro Jedi. O Mestre Yoda, ele já está com 900 anos e ele já está morrendo de velhice, ele já está fraco, doente. E durante uma última conversa aí com o Luke, ele acaba revelando que existe no universo um outro Skywalker. Depois da morte do Yoda, numa conversa com o espírito do Obi-Wan, o Obi-Wan acaba revelando que esse outro Skywalker, na verdade, é a irmã do Luke, que é a Princesa Leia. No episódio 3, se você assistiu o vídeo, você vai lembrar que os gêmeos filhos do Anakin Skywalker foram separados e uma dessas crianças era o Luke e a outra é a Leia. De volta na base rebelde, eles fazem um plano para destruir a Estrela da Morte, só que para isso eles têm que destruir antes o campo de força que fica no planeta, lá no planeta florestal, o planeta de Endor. E quem acaba indo lá é Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO e R2-D2. Nesse planeta eles conhecem uma raça que são uma raça de tipo ursinhos, só que eles vivem em tribo. Eles são os Ewoks. Durante uma conversa, o Luke acaba revelando para Leia que eles são irmãos e que ele tem a intenção de ir atrás do Darth Vader, que é o pai deles, para tentar converter ele de novo pro lado bom da força. Só que do outro lado, o Darth Vader e o Imperador Palpatine estão esperando o Luke para tornar ele pro lado negro da força. O Luke vai então e ele encontra o Darth Vader e eles começam a conversar. Só que não dá certo. Então o Darth Vader pega ele como prisioneiro e leva pro Imperador. O Imperador começa a entrar na mente do Luke para fazer com que ele sinta raiva. Ele começa a mexer com os sentimentos do Luke para que ele se torne mal, para que ele faça alguma coisa que desperte o lado negro nele. Nisso a gente começa a ver uma pontinha de ressentimento do Darth Vader. O Luke, ele tenta se manter são para não cair na tentação de pegar o sabre de luz e matar o Imperador ou alguma coisa do tipo. Só que no momento que o Imperador ele revela que as forças da Aliança caíram numa armadilha que ele plantou, It's a trap! o Luke se revolta, ele pega o sabre de luz e aí ele começa uma batalha contra o Darth Vader. Durante toda essa batalha, os dois ficam equilibrados, né? Só que usando a força, usando o lado negro da força, o Darth Vader ele acaba descobrindo que o Luke tem uma irmã, que por consequência é filha dele também. E ele fala que então, já que o Luke não vai ajudar, não vai se tornar pro lado negro da força, então quem sabe a irmã dele vai. Isso acaba deixando o Luke mais furioso ainda. Ele acaba derrotando o Darth Vader, ele acaba decepando o braço também do Darth Vader. E no último momento da batalha aí, o Imperador Palpatine ele começa a entrar na mente do Luke para que o Luke mate o Darth Vader e assuma o lugar dele do lado do Imperador. Só que o Luke ele se recusa e ele declara que ele é um Jedi, do jeito que o pai dele era. Enquanto isso, na floresta do planeta Endor, está acontecendo uma batalha entre os rebeldes e as forças imperiais. Essa também é uma batalha bem famosa, muita gente já viu em algum momento, em algum outro cenário, em jogo por exemplo, a batalha na floresta, que é
a Batalha de Endor. Mas durante essa batalha, com a ajuda dos Ewoks, a Aliança Rebelde eles conseguem derrotar as forças do Império. E eles conseguem destruir a proteção da Estrela da Morte, que agora está vulnerável para que a frota dos rebeldes destrua de vez a Estrela da Morte. Com tudo isso, e mais a recusa do Luke de se tornar o lado negro da força, o Imperador Palpatine fica furioso e ele começa a usar os raios dele contra o Luke. Só que nesse momento, o Darth Vader, vendo o Imperador Palpatine quase matando o filho dele, ele acaba tendo um lapso e ele volta a ser praticamente o Anakin Skywalker. Ele deixa de ser o Darth Vader. E ele se rebela contra o Imperador, ele pega o Imperador e joga ele num buraco lá. E dessa forma ele mata o Imperador. Se você parar pra pensar, se você assistiu o primeiro filme, o episódio 1, Ameaça Fantasma, ou se você assistiu o meu vídeo desse filme, você vai lembrar que existe uma lenda de um Jedi que vai trazer o equilíbrio para a força, que vai ser o Jedi que vai matar o último Sith, e realmente foi o que acabou acontecendo. Só que por causa disso, o Darth Vader acabou ficando mortalmente ferido. Ele pede para que o Luke remova a máscara dele, para que ele consiga ver com os olhos dele pela última vez o seu filho. Ele acaba falando que ainda existia um pouco de bondade nele, apesar de tudo que aconteceu. Enquanto tudo isso está acontecendo, a batalha da Aliança Rebelde na Estrela da Morte, eles conseguem, graças ao Lando, eles conseguem destruir a Estrela da Morte. E o Darth Vader morre. E o Luke ele escapa com o corpo dele. A Leia revela pro Han Solo que o Luke é irmão dela. Enquanto o Luke ele tá retornando da Estrela da Morte para Endor com o corpo do Darth Vader, com o corpo do pai dele, o Anakin. E ele faz a cremação do corpo do pai dele numa pira, essas piras de funeral mesmo. E enquanto isso os rebeldes eles comemoram a vitória. E em todos os planetas você vê comemorações que finalmente acabou o Império. Durante essa festa, o Luke ele vê os espíritos do Obi-Wan, do Mestre Yoda e do Anakin como um sinal de que ele se redimiu, que agora os três juntos estão vigiando e ajudando o Luke Skywalker. E dessa forma acaba a trilogia, com o fim do Império, a destruição da Estrela da Morte, a morte do Imperador Palpatine, a morte do Darth Vader e o Luke como o último Jedi vivo. O que eu achei dessa história é sim um filme muito bom. Realmente ele não se compara, ele se compara, mas ele é um pouquinho abaixo da média dos outros filmes do episódio 4 e 5. Principalmente para mim, na minha opinião, do episódio 5, que é o melhor. Mas ele não deixa de ser um filme ótimo. Vale muito a pena assistir. Se você não quer assistir o episódio 1, 2 e 3, pelo menos assista o episódio 4, 5 e 6. Que além de ser uma obra-prima que mudou o cinema mundial, vai te ajudar a entender melhor ainda o que vai vir na próxima trilogia que foi anunciada aí, no episódio 7, 8 e 9. Com toda essa explicação dos vídeos da saga Star Wars, você vai conseguir entender sim o que levou até o episódio 7, até o Despertar da Força. Pelo menos o enredo principal, quem são as pessoas, o que aconteceu nas batalhas, o que aconteceu com o Império, com a Aliança Rebelde e tudo mais. Esse vídeo está sendo lançado hoje, na quarta-feira. Hoje à noite é a pré-estreia do filme, dia 16 para o dia 17. Amanhã, quinta-feira, dia 17, estreia oficialmente o episódio 7, O Despertar da Força, que eu particularmente espero e acredito que esse filme vai ser muito bom.
É claro que existe muito mais coisa fora os filmes. Fora os 6 filmes, tem muita coisa. O universo expandido de Star Wars é muito grande. Existem muita história paralela que é contada só em jogos, em HQ, em livros. São coisas paralelas, coisas que acrescentam a riqueza da história do universo de Star Wars. Mas eu acredito que não vai afetar tanto para você assistir o próximo filme. Se algum dia vocês quiserem que eu faça alguma coisa sobre o universo expandido de Star Wars, deixem nos comentários aqui embaixo. A gente vai trocando uma ideia e pode ser que eu faça alguma coisa mais pra frente aí. Então é isso, galera. Clica no botão se inscrever aqui embaixo, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Deixa seu curtir no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.